E aí galera, oi! Vamos dar prosseguimento à nossa série Impactos Ambientais. No episódio de hoje vamos falar sobre as ameaças aos corais. E essas ameaças ocorrem justamente pelo efeito antrópico da liberação do gás carbônico na atmosfera. E aí isso ocorre dois problemas em relação aos corais. O primeiro é o branqueamento dos corais e o segundo é a acidificação dos oceanos pelo excesso de gás carbônico na nossa atmosfera. Então é dessa forma que a gente impacta os oceanos. E os corais, eles representam uma grande biodiversidade em relação aos oceanos. Ou seja, é como se fosse o oceano um imenso deserto e os corais é onde se concentra a biodiversidade. Ou seja, é como se fosse o oásis em um deserto, os corais, os recifes de corais. Então lá 65% das espécies de peixes dependem dos corais. Mais de 10 mil espécies de moluscos dependem de corais. Mais de 5 mil espécies de algas dependem dos corais. Então os corais, eles representam o local onde essa biodiversidade ela se manifesta, sobrevive em equilíbrio nesse fantástico ecossistema que são os corais. Bom, os corais eles são formados por animais do filo Quinidária, uma galera que vocês conhecem aí como quinidários. E esses quinidários é que representa aí a água-viva, a caravela e também tem aí os corais. Aí vejam aí os corais aí, ó. Bom, os corais, eles são animais chamados de pólipos, porque existe a medusa, né, a forma medusa que é que vocês estão vendo aqui, ó, a água-viva, e aqui agora vocês vão ver o coral, que é um pólipo. Coral, anêmona, aí nesse caso são animais que a gente chama de pólipos. Bem, esses pólipos, como é que funciona? Vamos ver uma anêmona por dentro para você ver como é que funciona um animal como ele. Então ele tem tentáculos, na superfície da boca deles ali, ó, tem os tentáculos que vai capturar animais invertebrados que são chamados zooplânctons. E esses animais então, e até alguns peixes que são comidos aí pelas anêmonas e também pelos corais. E aí você tem um sistema nervoso difuso que aí reveste aí esse animal, ou seja, que se espalha por esse animal. Aí vocês vão ver que o coral, o que acontece? Esse revestimento dele é um revestimento calcário. E aí esse calcário é principalmente formado por carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio que é super importante para formar esse exoesqueleto, né, que eles secretam em volta deles. Os corais, eles se reproduzem de forma sexuada, então eles liberam gametas na água e ocorre a fecundação, formam uma larva. Essa larva chama-se larva plânula, escolhe o melhor local para viver e aí ele vai crescer e formar um pólipo bonitinho que vai crescer ali. Mas eles preferem, né, digamos que a preferência desses corais é a reprodução assexuada por brotamento. E aí, por brotamento, o que acontece? Um vai crescendo paralelo ao outro, perto do outro, em cima do outro, e assim os corais vão formando verdadeiros esconderijos e verdadeiras estruturas edificantes, né, em relação ao mar. E aí criando vários esconderijos para diversos peixes, para diversos moluscos que se escondem e aí ocorre então essa grande biodiversidade nos corais. Isso por quê? Porque ocorre aí uma diversidade de nichos ecológicos, diversidade de habitats e aí isso significa uma alta biodiversidade. A gente já aprendeu aqui a estrutura de um coral vivo, agora vamos ver como é que é um coral morto. Então isso aqui era um pedaço de um recife de coral, as ondas aqui atrás devem ter arrancado aqui o pedaço dele, e aí mostrando como é que fica aqui o coral quando ele morre, fica branco, porque ele aqui perdeu exatamente as algas que recobrem eles. Bom, como a gente pode perceber, cada estrutura dessa aqui ele é um coral, ó. Ele é um indivíduo, né? Então significa que eu tenho uma colônia. Então isso representa uma forma ecológica de se viver, né? Que a gente chama de colônia, onde aqui você tem vários indivíduos interligados, um ligado aqui ao outro, onde cada estrutura dessa, cada bolinha dessa aqui significa um indivíduo, né? Um coral. E aí eles são revestidos pelas algas, né? Essas algas revestem o organismo deles e aqui eu estou mostrando aqui um coral que acabou de morrer, ou seja, ou que morreu já faz algum tempo, não dá para dizer aqui quando que ele morreu. Mas também dá para a gente mostrar que existe no coral
aberturas, né? Então pequenas fissuras que aqui são os esconderijos de animais menores, né? Que conseguem então sobreviver dos predadores, se escondendo aqui nesses esconderijos, né? Nesses pequenos habitats. Já que conhecemos a anatomia e a fisiologia de um coral, agora a gente vai entender como é que ocorre a ecologia deles e a importância desses corais para essa biodiversidade nos oceanos. Bom, os corais, como vocês viram, são animais, então eles precisam de matéria orgânica para poder ingerir. Bom, mas essa matéria orgânica ela pode ser melhor distribuída para o animal se tiver algas. Então essas algas recobrem o corpo desses animais e aí fazem o que? A fotossíntese. E aí a alga faz fotossíntese, matéria orgânica então é passada para o corpo dos corais e assim eles conseguem então viver de boas. Então é isso que a gente chama de simbiose. Então a simbiose é quando dois organismos vivem um ajudando o outro. Os corais, eles criam uma estrutura como se fosse uma árvore para poder captar a luz e ajudar essas algas então a fazerem a fotossíntese mais eficiente, e enquanto que os corais se alimentam da matéria orgânica que essas algas produzem. Então isso a gente chama de mutualismo ou simbiose. Então se liga aí, galera, ó, mutualismo ou simbiose, né, é a mesma coisa, significa que os dois, um depende do outro. Então se eu matar o coral, a alga morre, e se eu matar a alga, o coral morre. Então é exatamente isso que está acontecendo com o aquecimento da água dos oceanos. Então quando a gente aquece a água dos oceanos, ocorre um problema que ocorre a morte dessas algas que recobrem os corais. E como vocês podem ver na imagem aqui, galera, ó, os corais têm diferentes cores, né? Então amarelos, vermelhos, rosas. Isso é a interação desses corais com essas diferentes espécies de algas. Isso que vai determinar a cor desses corais. São as algas que estão em volta deles, fazendo ali a fotossíntese e produzindo matéria orgânica para esses corais. Sim. Significa que o coral também vai morrer porque a principal forma de obter alimento, que são as algas, estão morrendo. Então esse problema é o chamado branqueamento de corais. E aí quer dizer que isso é provocado pelo aquecimento global, onde cada vez mais a água dos oceanos estão sendo aquecidas e com isso eleva então essa taxa de mortalidade dessas algas. Outro problema que afeta os corais é a acidificação dos oceanos, provocada pelo excesso de gás carbônico na atmosfera. Então lá na atmosfera o que acontece? O CO2 se combina com a água e aí forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico então cai aí nos oceanos e acidifica os oceanos. E aí, lembra? Ó, bora fazer aquela reação química. H2O mais CO2 forma H2CO3. E aí esse H2CO3, ácido carbônico, cai nos oceanos, libera H+, porque o ácido carbônico ele é muito fraco e instável. E ele libera esse H+, aí nos oceanos. Então é isso que vai fazer uma queda do pH. Lembra? Se o pH cai, significa que vai ficar mais ácido. E essa acidificação ela vai diminuir a biodisponibilidade do cálcio para que esses corais façam aí o seu exoesqueleto. Então significa que a gente tem dois problemas que a humanidade produz em relação aos corais. Um é o aquecimento da água dos oceanos, que causa a morte das algas que estão ali envolvendo os corais. E o segundo problema é a acidificação dos oceanos pelo excesso de CO2. Bom, vamos tentar explicar isso melhor pela química. Então, na química existe um processo que a gente chama de equilíbrio químico. Então, no equilíbrio químico aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter água mais CO2 forma ácido carbônico. Ácido carbônico libera H+, e HCl3, que é o bicarbonato. O bicarbonato ele reage com cálcio. E aí, essa reação com o cálcio produz o CaCO3. Esse CaCO3, então, é justamente quem aí? O carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio é que os moluscos, os crustáceos e os corais vão usar para construir o seu exoesqueleto. E assim, esses animais eles vão crescer, né? Eles vão ter lá o seu exoesqueleto a partir da disponibilidade de carbonato de cálcio. Então significa que quanto mais eu aumento a quantidade do CO2, eu diminuo essa disponibilidade do carbonato de cálcio para os construtores. Ou seja, o que quer dizer organismos construtores nos oceanos? Quer dizer, aqueles que vão construir os corais, os recifes de corais.
Porque os recifes de corais, eles não são formados apenas pelos corais. Existem algas também, algas pétreas, existe ali esponjas, existe ali outros moluscos também que conseguem estar ali aderido ali aos corais e construir os chamados recifes de corais. E esses recifes, como vimos anteriormente, é onde concentra essa biodiversidade. Então esse impacto que a gente provoca nos oceanos, ele prejudica toda essa biodiversidade e coloca em xeque aí, para as gerações futuras, a falta de peixes, a falta de recursos marinhos, de proteínas marinhas que poderíamos estar disponibilizando para as gerações futuras e que atualmente está sofrendo aí esses impactos. Então por isso é tão importante a gente estar atento a, novamente, galera, as formas de produzir energia, Então evitar ao máximo a produção de combustíveis fósseis, então plantar árvores, justamente para sequestrar o CO2 e evitar todos esses impactos que existem no ambiente. Valeu, galera! Espero que tenham gostado, tenham curtido essa aula super diferente aqui na praia. E valeu, gente! Oi!